O Senhor declara sobre a sua vida hoje: você não vai mais carregar o peso da vergonha, se esconder do olhar das pessoas ou buscar preencher o vazio da sua alma nos lugares errados. Porque hoje, nesse exato momento, Deus está te oferecendo água viva. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede. O peso da ansiedade, do medo, da rejeição, você vai deixar aos pés de Jesus. E você vai sair desse lugar aqui transformado, livre, restaurado. Em nome de Jesus, creia nisso. Amém? Eu quero convidar você a dar o like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos momentos devocionais. Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Essa frase aqui, irmãos, parece simples, mas ela carrega um peso enorme. Geograficamente, Jesus não precisava passar por Samaria. Ele poderia ter contornado. A maioria dos judeus fazia exatamente isso. Eles davam a volta, atravessavam o Jordão, só para não ter que pisar em território samaritano. Porque eles consideravam os samaritanos impuros, hereges, indignos. Mas o texto diz que era necessário. Não geograficamente, espiritualmente. Havia uma alma esperando ali. Uma mulher rejeitada, escondida, decepcionada com a vida. E Jesus precisava encontrá-la. Ele chegou ao poço de Jacó por volta de meio-dia, a hora mais quente do dia. E ali estava ela, sozinha, porque as outras mulheres iam buscar água de manhã ou no final da tarde, quando o sol estava mais suave. Mas essa mulher ia ao meio-dia, debaixo de um sol escaldante, porque para ela era melhor enfrentar o calor do que os olhares, era melhor suar do que ouvir os sussurros. Ela sabia que era julgada, então se escondia no horário em que ninguém mais estava lá. Jesus chega para ela e pede água, e ela ficou chocada. Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Porque isso não acontecia. Os judeus não falavam com os samaritanos. Homens não falavam com mulheres desconhecidas em público. E rabinos certamente não falavam com mulheres de reputação duvidosa. Mas Jesus quebrou todas essas regras, porque ele não veio para manter tradições religiosas. Jesus veio com um propósito: salvar almas, entregar a vida dele por nós e também salvar almas. E aí Jesus disse algo que mudou tudo. Ele disse assim: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela não entendeu no início. Ela pensou que Jesus estava falando de água fresca, água corrente. Mas Jesus estava falando de algo muito maior. Ele falava de uma paz que o mundo não pode dar, que não depende das circunstâncias, que não vem de relacionamentos, de dinheiro ou de sucesso. Uma paz que vem de Deus. Ele estava oferecendo a ela algo que nenhum homem, nenhuma aprovação humana jamais poderia dar. Paz, shalom. Não a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Porque essa mulher, irmãos, tinha tentado, até aquele momento, preencher o vazio da sua alma com relacionamentos. Ela teve 5 maridos e o homem com quem ela vivia agora não era o seu marido. Ela estava buscando nos braços de homens aquilo que só Deus poderia dar a ela. Ela tentava encontrar em vínculos temporários uma identidade eterna. Ela queria saciar uma sede espiritual com uma água que não satisfaz. E cada relacionamento que não deu certo deixava ela mais vazia, mais quebrada e mais sedenta. E Jesus sabia disso. Ele era Deus.
E ele então expôs: vai, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. E aí Jesus responde: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Imagine o que disparou no coração daquela mulher nesse momento. O maior segredo dela, a maior vergonha, exposta por um estranho. Tudo que ela tentava esconder, tudo que ela tinha tentado enterrar e tudo do qual ela havia fugido até aquele momento, estava ali revelado. Ela poderia ter negado, atacado ou fugido, mas ela não fez isso, porque a forma como Jesus falou com ela não era de condenação, era de compaixão. Ele não estava expondo para humilhar, ele estava expondo para curar. E é isso que Jesus faz com você. Ele não esconde os seus pecados debaixo do tapete. Ele não ignora a sua dor. Não finge que está tudo bem quando não está. Ele expõe, mas ele expõe para curar. Ele revela o problema para ser a solução. Porque você não pode ser curado daquilo que você não reconhece, sabe? E nem liberto daquilo que continua escondendo. Essa mulher carregava um pote de barro, um cântaro, para buscar água. Mas ela carregava também um peso invisível muito mais pesado, cheio de mágoas, rejeições, fracassos, palavras que foram ditas sobre ela, olhares de julgamento, portas que se fecharam na vida dela, relacionamentos que terminaram mal, o peso da vergonha, do medo e da culpa. E Jesus estava oferecendo a ela a chance de deixar tudo isso para trás. E sabe o que ela fez? Ela deixou. Evangelho de João, capítulo 4, verso 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ela abandonou o pote pelo qual tinha ido ao poço, porque encontrou algo muito maior. Ela encontrou o Messias. E quando você encontra Jesus de verdade, você deixa o peso para trás. Você para de negociar com o medo e lança tudo aos pés dele. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, Pedro escreveu assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar não é visitar, não é pegar o problema, olhar para ele, chorar um pouco e depois pegar de volta. Não é entregar para Deus de manhã e pegar de volta à tarde. Orar e continuar remoendo, dizer que confia e continuar se preocupando. Lançar é arremessar, é jogar longe, de uma vez por todas. E a prova de que você lançou é a paz que vem depois disso. A mulher samaritana foi para a cidade tão cheia de paz, de alegria, que o medo do julgamento desapareceu. Ela foi falar com os mesmos homens de quem estava se escondendo horas atrás. Porque quando você bebe da água viva, você não tem mais sede da aprovação humana. Amém? Mas talvez você esteja pensando assim: e se eu entregar a minha ansiedade para Jesus e ela voltar? Ela vai voltar. Os pensamentos vão tentar invadir a sua mente novamente. O medo, em algum momento, vai bater na sua porta. A preocupação vai sussurrar no seu ouvido. O diabo vai tentar te convencer de que Deus não está cuidando de você, da sua vida, da sua família. Porque você vive em um mundo caído. A sua mente foi treinada para se preocupar durante anos e o diabo não desiste. Mas a tentação de se preocupar não é o mesmo que ceder à preocupação. A preocupação não é algo com o qual você nasceu, sabia? É algo que você aprendeu com o passar dos anos, com a vida. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Preocupação e fé não são caminhos separados. Presta atenção nisso. Preocupação e fé são a mesma estrada, indo em direções opostas. A fé é confiar na palavra de Deus. A preocupação
é dar crédito às mentiras do diabo. Você precisa escolher qual voz vai ouvir. A fé não é um sentimento, a fé é uma escolha. A mulher samaritana, depois daquele encontro com Jesus, escolheu crer, confiar, deixar o peso e beber da água viva. E essa escolha mudou a vida dela para sempre. Ela saiu daquele poço como uma pessoa diferente. Não porque os problemas dela desapareceram ou porque a cidade parou de julgá-la, mas porque ela encontrou a solução e parou de se importar com o julgamento alheio. Porque quando você tem a aprovação de Deus, você não precisa definitivamente da aprovação dos homens. Quando o pensamento de medo vier, você precisa fazer o que a Bíblia ensina em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pare o pensamento. Não deixe ele construir um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir o pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho no seu cabelo. E então, declare a palavra de Deus em voz alta, porque a preocupação fala, ensaia a derrota, cria histórias. Você precisa falar mais alto, declarar a promessa. O Senhor é o meu ajudador. Deus tem cuidado de mim. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. A morte e a vida estão no poder da língua, irmãos. Você não pode ter fé no coração e preocupação na boca ao mesmo tempo. E aí depois você agradece. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Agradecer é a prova de que você crê que Deus pegou o seu fardo. É a válvula de escape da ansiedade. Quando você agradece, você declara que Deus é maior do que o seu problema, que Ele está no controle e que Ele tem cuidado de você. A mulher samaritana fez isso. Ela creu, deixou o seu cântaro e foi testemunhar. Ela disse aos homens da cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E a Bíblia diz que muitos creram nele por causa do testemunho dela. Pensa nisso. Aquela mulher que se escondia, agora evangelizava. Aquela que tinha medo dos olhares, agora estava proclamando. Aquela mulher que ia ao poço ao meio-dia para evitar as pessoas, agora corria para a cidade para chamar as pessoas. A que estava carregando vergonha, agora carregava um testemunho e tinha encontrado a sua identidade em Cristo. Porque quando você bebe da água viva, você não fica quieto, você transborda. Jesus não veio para te julgar, condenar ou apontar os seus erros. Ele veio para te salvar, para te libertar e apagar os seus pecados. Não para te fazer sentir vergonha, mas para te dar dignidade. Não para apontar o dedo, mas para estender a mão. Ele sabe tudo sobre você. Os 5 maridos, os erros, as vergonhas. E ele não está escandalizado. Ele está te oferecendo água viva. Mas escuta bem, Jesus não te deixa no pecado. Ele te chama para sair do pecado. Graça não é licença para continuar pecando. Graça é o poder de Deus para você mudar, se arrepender e abandonar aquilo que está te destruindo. Jesus não te condena, mas também não te deixa onde você está. Ele te transforma, te santifica e te chama para uma nova vida. E essa nova vida começa com arrependimento, com mudança, com uma rendição total a Ele. Então, hoje, deixe o seu peso. Pare de carregar aquilo que Jesus já levou na cruz. Pare de tentar saciar a sua sede em poços vazios, de buscar em relacionamentos, no trabalho, no dinheiro ou na aprovação humana aquilo que somente Deus pode te dar. Beba da água viva
e você nunca mais terá sede. E eu quero, pela fé, profetizar sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O peso da ansiedade está sendo tirado das suas mãos. O peso da vergonha está sendo removido dos seus ombros. As cadeias do medo estão sendo, nesse momento, quebradas. E as mentiras do inimigo estão sendo silenciadas na sua mente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você não é mais escravo, escrava da preocupação, prisioneiro do passado ou definido pelos seus erros. Você é filho, filha de Deus, amado e livre. Em nome de Jesus, receba isso pela fé. Escreva nos comentários: eu entrego o peso. E entregue verdadeiramente nas mãos do único que é forte para carregar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé essa frase: eu entrego o peso. Vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te louvo porque o Senhor não desiste de nós. Ó Deus, muitos que estão assistindo esse vídeo agora estão cansados de carregar o peso da ansiedade, da vergonha, do medo, da culpa. Mas o Senhor está dizendo a cada um deles hoje: eu não desisti de você. Não me surpreendo com o seu pecado. Não estou decepcionado. Estou ao seu lado, te ajudando a levantar. Senhor, nos perdoa por todas as vezes em que buscamos preencher o vazio da nossa alma nos lugares errados. Todas as vezes em que carregamos fardos que o Senhor já levou na cruz. E por cada pecado que pensamos, que dissemos ou que cometemos. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda ansiedade, de todo medo, de toda vergonha. Eu peço que o Senhor guarde o coração de cada pessoa que está aqui assistindo essa mensagem. Que o Senhor ajude ela a deixar o cântaro, a lançar toda a ansiedade sobre ti e a beber da água viva, nunca mais tendo sede da aprovação humana. Ó Deus, quebra o poder do medo, quebra as cadeias da preocupação e os ciclos de ansiedade sobre a vida dessa pessoa. Dê a cada um a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Quando os pensamentos de medo voltarem, ó Deus, lembra a essa pessoa de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, de declarar a tua palavra em voz alta e de agradecer, porque o Senhor tem cuidado dela. Transforma, Senhor, santifica e molda cada um à imagem de Cristo. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui, cada petição que foi deixada aqui nos comentários, cada nome escrito, cada situação compartilhada. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe de cada necessidade e o Senhor viu cada lágrima derramada. Toca em cada vida aqui representada. Toca nessa família, Pai. Cura os enfermos, restaura os relacionamentos que estão quebrados, supre as necessidades financeiras, liberta todos aqueles que estão presos e conforta os que estão vivendo um momento de luto. Manifesta o teu poder sobre cada pedido, que cada pessoa sinta a tua presença de forma real e poderosa. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente. Que você saia desse momento com a certeza de que Deus não desistiu de você. Que você possa descansar na graça de Deus e continuar bebendo dessa água viva, sabendo que você nunca mais terá sede. Em nome de Jesus. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: eu entrego o peso. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Na descrição do vídeo tem várias formas de você apoiar o nosso ministério. Você pode se tornar membro do canal ou nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje, nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a Tua palavra seja cheia da Tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas Tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Quantas vezes você já deixou que uma situação pequena estragasse seu dia? Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz. Você pode sim ter esperança e você pode experimentar vitória em relação a essas coisas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus,
Se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu: a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas. Não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assista esse vídeo aqui até o final, porque eu creio que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José. Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim.
Perdoar pode até parecer difícil, mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta, sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade, mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado, não fica só calado, não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim: olha, minha mente pertence a Cristo. Ou Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias.
eu levo cada pedido à presença do Pai. Eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje, nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a Tua palavra seja cheia da Tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas Tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados,
por esse papel, ó Deus, que não anda, que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia, é uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão,
mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou um eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos, mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, Ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse
em Mateus capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que ele sabe muita coisa sobre você, é que ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque ele te formou e porque ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê e não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora, pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências, mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração: Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando Ele vê, Ele cuida. É esse Deus que te vê. É esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra,
gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe, que entra e sai dos lugares sem ser notada, que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, não é indiferente, não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê, e não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a Tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por Ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da tua graça. Eu coloco diante de ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz, de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas, haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações, que nenhuma ansiedade tire o descanso, que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um. Que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando. E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho. Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses
capítulo 4, versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba
essa promessa, essa palavra no seu coração. Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e, dentre esses recursos, Ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. Ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional, gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar, tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi
ele sempre será. Nessa semana, ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão, abre aspas, e se, fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam. Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva a área da sua vida que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor
e que ela possa confiar que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém?